Boa noite, hoje é 9 de setembro, já são 8 horas, estamos começando aí atrasados a nossa 16ª aula do curso de PHP com MySQL. Bom, eu vou compartilhar minha tela, só um minuto. Perfeito. E nós vamos trabalhar um novo conteúdo hoje. Vou só abrir aqui os arquivos, tá? Quando o computador reiniciou, fechou tudo, né? Eu vou abrir os meus arquivos de trabalho, que é o que vocês também estão abertos aí, né? Que é o cliente de FTP, para acessar as pastas do seu servidor. Estou fazendo isso agora. E o EJSQL, que é o nosso cliente de MySQL, para acessar o nosso banco de dados no servidor. Pronto, já estou no banco de dados, está tudo certinho. Bom, eu vou mandar um arquivo para vocês, que é o arquivo que eu vou abrir para a gente começar a trabalhar ele. Vou mandar no grupo, deixa eu abrir aqui o WhatsApp também, só um minuto. É a internet, viu, Theo? Porque aqui no meu quarto tá andando. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender, primeiro, a como colocar uma imagem na nossa página de HTML. E segundo, que é o mais importante, como nós vamos fazer para fazer upload de imagens. Por exemplo, o nosso cadastro de clientes, nós vamos colocar a foto do cliente e como a gente vai transferir essa foto para lá. O cadastro de operadores, a foto do operador cadastrado e como é que a gente vai transferir para o servidor e vai manter ele no banco de dados e vai mostrar foto na pesquisa, tá? É o conteúdo da aula de hoje, vai ser a questão da imagem no HTML. Então, vou começar passando o básico. Deixa eu abrir aqui meu bloco de notas. Pronto. O comando para que nós possamos colocar uma imagem na tela via HTML é a tag img. A tag img é de imagem, ela permite que você coloque imagem qualquer na tela. E os parâmetros que ela recebe, o parâmetro mais importante, o principal parâmetro, é a CRC, que é o source, a origem da imagem. Esse CRC vem de source, de origem. Do source, ele deixou aqui SRC, tá? Source quer dizer a origem, onde está. Então aqui, você vai botar o nome da imagem que você quer que ele apareça na tela. Por exemplo, foto.jpg. Só que esse nome da forma que eu escrevi aqui pressupõe que a foto está na pasta do próprio PHP, na mesma pasta. Se a foto estivesse em uma subpasta chamada fotos, por exemplo, aí é claro, você teria que informar. É na subpasta fotos barra o arquivo fotos.jpg. Então, esse comando muito simples. Pega a imagem que está lá nessa pasta, pega esse arquivo aqui de imagem e coloca na tela. Eu peguei uma imagem aqui, eu vou colocar também no grupo do WhatsApp para vocês pegarem. Deixa eu ver onde foi que eu peguei essa imagem aqui, viu? Será que eu gravei na parte de imagens? Pronto, foi aqui que eu gravei. Eu vou jogar no grupo do WhatsApp. Deixa eu ir lá pro grupo. Eu peguei uma imagem aqui chamada
operadores, como foi o nome da imagem que eu dei? Operador.png, essa imagem aqui, tá? Então, se eu quiser botar essa imagem, por exemplo, lá na tela principal da lista de operadores, tá? Uma imagem só para ilustrar, aí eu vou abrir, né, meu arquivo de operadores. Quem não tiver o arquivo de operadores, abre o de clientes. Quem não tiver o index de operadores, abre o index de clientes, que vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou abrir aqui o index. Não, antes de abrir o index. Normalmente, quando nós estamos desenvolvendo um programa, nós vamos ter muito tipo de conteúdo, tá? Então é comum que a gente crie pastas contendo os conteúdos diferenciados, para que a gente possa separar as coisas e não ficar um monte de arquivos diferentes numa pasta só. Então, por exemplo, na nossa pasta operadores, eu vou criar uma pasta nova, um novo diretório chamado imagens. Tudo minúsculo, tá? Criei a parte imagens. Dentro da parte imagens, eu vou copiar esse arquivo operador.png. Vou copiar para lá. Pronto. Eu abri o programa SCP na pasta certa. E eu abri o navegador do Windows por cima dele e só arrastei o arquivo até lá. Então primeiro vocês vão pegar do WhatsApp, baixar para o Windows, numa pasta qualquer, e arrastar dessa pasta do Windows para uma pasta lá na sua pasta operadores. Você pode colocar ele na pasta principal operadores, mas é comum a gente ter isso aqui, ou a pasta ser chamada de, mais comumente, né, que as pessoas dizem, assets. Esse assets, comumente a gente bota recursos como imagens, sons, tá? Algumas coisas que vão ser usadas na pasta, né? Então, eu acabei de renomear a minha para assets. E dentro dela tem o meu arquivo operador PNG, tá? Bom, agora eu vou lá no meu index. Vou editar o meu index. E bem aqui, antes da palavra cadastro de operadores, eu vou colocar, antes do título, né? Cadastro. Aqui em cima, desculpe, aqui já no formulário. Aqui é. Eu abri, foi o form? Foi não, foi o index. Aqui é aquele botãozinho. Aqui é aquele botãozinho que ele permite enviar, né, a pesquisa. Por isso que tem um form. Depois do HR aqui, eu vou colocar aquela imagem. Então, conforme estava na aula, IMG. Alô, alguém abriu o áudio aí e tá com barulho. Eu queria falar sobre essa imagem aí, como é que eu ainda não entendi como colocar ela. Beleza, primeiro, compartilha a tua pasta aí para que a gente possa te orientar. Compartilha a tua imagem. Tá, primeiro, ela já tá já consigo baixar ela no WhatsApp. Clica nela aí, salvar a imagem como? Isso. Aí salva em qualquer parte aí, na parte de download mesmo. Pode salvar. Ela tá ali embaixo como sem título, deu nome a ela. Tudo bem, vamos renomear ela depois. Vamos olhar se baixou, se tá lá na pasta certa agora. Agora tu vai ali embaixo no navegador de pastas. Aquele amarelinho ali embaixo. Pode ser aí, ou pode ser aqui embaixo, pode ser aí também. Esse teu programa aí, esse lado da esquerda é o teu computador, tá? Tu gravou em que pasta? Tu lembra? Foi no então passou mesmo. Foi no download. Então vamos lá, vamos encontrar a parte do download, vamos lá. Vai lá de novo no programa que você estava. Tudo bem, vai aí. Tá ali. Renomeia ali de sentido para operador.
operador. Enter. Lembre que se você botar a letra maiúscula aí, lá você tem que botar a letra maiúscula também. Pode falar, Epson. Tem alguma diferença do PNG para o JPEG? Tem, são arquivos de formato diferente, confecção diferente, a forma com que ele é criado é outro método. Uns têm características que os outros não têm. A mais clara, a mais específica, os PNGs, eles podem ter fundo transparente, que é muito importante a gente ter fundo transparente. Os JPEG, não existe fundo transparente no JPG. Então, o arquivo JPG, você nunca conseguirá ter áreas dela transparentes para você ver o que está atrás. Então, são arquivos... Esse arquivo aí que eu mandei é PNG. Eu expressei errado, desculpa. Esse arquivo que eu mandei é PNG, não é JPG não. Tá, obrigado. Ei, Murilo, cadê o arquivo, Murilo? Já botou lá na porta certa? Cadê? Não vi nada. Fui falar com o Epson. Cadê o arquivo, Murilo? Mostra aí, Murilo. Tá mutado. Ué, eu tô mutado? Pronto, voltou. Ei, Murilo, o arquivo tá em que pasta? Mostra lá pra mim onde é que eu botou o arquivo. Não tá. Tá, mas vamos lá. Antes de você mexer em programa, cara, vamos pegar ela de download e mandar pro servidor. Mandar lá pro servidor onde tá o seu programa. Ela já tá no servidor? Tá não. Então, primeiro, vamos procurar ela aqui, vamos procurar a sua pasta de download. O lado esquerdo é o seu computador. Então, volta lá em cima, ponto. Volta lá em cima, ponto. Aí procura aí... Murilo, isso, entra aí, Murilo, procura a parte de downloads, tá ali, downloads, pronto, aí procura o arquivo aí, tá aí embaixo o arquivo, como é o nome que você deu para o arquivo? Era para ser no O, eu lembro que você deu no Operador. Certo, vamos olhar, se você, procurando na letra O. Opa, eu acho que eu vi ele passando aí. Até aí, eu tô vendo. Passou. Tem um O maiúsculo, por isso que ele não está na ordem certa. Mais em cima. Vai subindo, mais em cima. Pode ir subindo, mais em cima. Aí, tá ele aí, ó. Operador. Ei, esse arquivo não era para ser JPEG não. Ele é PNG. Eu não sei porque aqui eu mandei como JPEG. Eu vou conferir aqui no meu computador, viu? Ah, cara, eu sei o que aconteceu. Não serve não, esse arquivo aí não. O WhatsApp troca o arquivo de PNG para JPEG, não serve. Eu vou mandar ele de outra maneira. Eu vou ver se tem como mandar ele aqui pelo chat aqui. Foi por isso que eu perguntei, porque ele muda tudo. Você tem razão, Weston. Desculpa aí. Eu vou refazer agora aqui. Eu vou zipar ele e mandar ele zipado, viu? Só um minuto. Vou zipar ele aqui. Hã? Como é? Mudar a extensão dele temporariamente, não é isso? Eu faço isso. Então pronto, vamos fazer isso. Eu vou renomear ele aqui. Embed de PNG. Vocês não vão ter acesso a essa extensão para mudar depois, não. O meu está mostrando a extensão. A da maioria das pessoas não está mostrando a extensão do arquivo. Aí não vai conseguir mudar depois. Deixa eu zipar ele aqui bem rapidinho. Compactar para zip. Pronto, ele está zipado aqui. Operador zip. Eu vou mandar de novo no WhatsApp, viu? Beleza, Alcides? Eu vou mandar de novo ele aqui no grupo. Pronto. Aí, Murilo, vamos lá. Baixa esse arquivo para a pasta downloads. Faça aí, eu vou acompanhar você. Tá compartilhando a tela, não, né? Tô não, mas vai lá. Compartilha aí sua tela. Baixa o arquivo para a pasta downloads. Pronto, vamos lá na pasta downloads. Descompacte o arquivo. Pode ser mostrar na pasta ali, tanto faz. Pode ser mostrar na pasta, isso.
Descompacte o arquivo ali, ó. Apaga esse baixo já não vale mais nada. Mostrar mais opções, ou tu simplesmente seleciona ele e aperta delete. Pronto, agora sim. Beleza, agora descompacte, botão direito, extrair tudo, ou extrair aqui. Não é compactar não, você vai extrair. Mais embaixo, aí. Passou, Murilo, extrair tudo. Isso. Aí pode botar extrair, certo? Aí o arquivo é esse aí, tá? Esse aqui você vai arrastar lá para um ISCP. Vai lá para o ISCP. Pronto. Agora procure que ele vai estar aí. Dentro dessa parte do operador ali em cima. Dentro da parte do operador que está lá em cima. Lá em cima. Isso. Isso. Agora não arrasta agora não. Você vai primeiro selecionar a pasta lá certo, viu? Vai ser vai ser no estoque operadores. Bota no estoque operadores. Não, vai no cliente mesmo, porque o seu cliente está funcionando, no operadores não está. Vai no cliente mesmo. Clientes. Aí assets. Entra aí arrasta para lá. Beleza. Pronto, vamos prosseguir a aula. Bom, o que nós temos aqui? A minha tela ainda está compartilhada aí, pessoal? Tá. Ô, Theo, no final da aula, a gente pode ver o que aconteceu com o form do operador? Pode, com certeza. Faremos isso sim, viu? Vamos aqui. Bom, continuando. Aqui, logo após a linha, esse aqui é aquela linha que tem lá, né? Aí eu vou botar imagem igual src e vou dizer onde é que está o arquivo. Como o arquivo não está na pasta corrente, está na pasta assets, eu vou botar assets, que é o nome da pasta, barra, o nome do arquivo, operador.png, que é o nome desse arquivo aí, tá? Salvar. E vou abrir o meu arquivo para ver como é que ele se comporta aqui. Hoje não é mais agressividade da mudança financeira. Consumidores do país e parcelamento. Ei, Murilo, só Murilo. Desculpa. Tranquilo. Bom, veja o que aconteceu. Eu sabia que isso ia acontecer e ia dizer qual a solução. Como o arquivo originalmente é um arquivo grande, quando ele abriu aqui, ele ficou lá enorme, ó. E eu não quero ele enorme, eu quero ele pequenininho lá no cantinho. Então, do tamanho do quadradinho desse aqui, ou um pouquinho maior aqui nesse canto aqui, tá? Então, pode falar, amigo. Não, a versão index estava gordinha. Eu falei, eu não tenho login agora. Não, tudo bem. É porque nós já fizemos o login, você não fez ainda. Mas o seu index vai abrir. Bom, sim. O que aconteceu? Quando eu disse aqui img-src, o nome do arquivo da imagem, ele trouxe a imagem original do tamanho original. E eu quero mudar o tamanho dela. Aqui a visualização que é do tamanho. E nós já aprendemos que sempre que eu for trabalhar com design, com layout, com estilo, eu vou mexer em quê? Tem alguém me ouvindo? Tô ouvindo, eu tava digitando aqui que eu não tinha visto. Certo. Sempre que eu for... Bom, voltando. Eu vou querer agora pegar essa imagem que está grande e mudar o tamanho dela. Aí uma pergunta. Sempre que eu vou trabalhar com design, com estilo, com arte na tela do HTML, eu vou mexer em quê?
No seu CSS. Isso, sempre que eu for mexer com design, mexer em layout, quando eu for mexer em estilo de tela, eu vou mexer no CSS sempre. Antes da gente ir para o CSS, eu queria perguntar, o de todo mundo, a imagem abriu assim grande? Calma. Certo, venha copiar, amiguinho. É bem curtinho esse código, é uma linha só. Só essa linha aqui, ó. Aqui abriu. Certinho. Beleza, ótimo. Teve alguém aí que não abriu? Ô, Theo, Oi. esse operador é o nome da imagem, né? É o nome da imagem. Se você for olhar lá nas pastas, onde ela está, você vai ver que dentro do Assets tem o arquivo operador.png. É o nome da imagem que eu mandei. De todo mundo abriu assim? Testa aí, por favor. Júnior, vamos buscar teu irmão, vamos. Só um momento, então, que eu tô vendo aqui. Eu mudei a imagem aqui. Ixi, papai, tu ouviu? Ouvi. Ficou desse jeito. Beleza. Watson, vou terminar, você concluir aí pra gente continuar, viu? Watson? Ei, não, peraí, eu já abri essa aqui. Mas deu mesmo, cara? Tu botou em qual Watson? No operadores ou no clientes? Watson? Rapaz, vocês são muito bons. A internet tá é 26. Eu botei em operadores. Mas só que agora ele não abre. Quebra de imagem que tá ficado do PMG pra que eu tenho trocado o nome da imagem. Não abriu, vamos entender por que não abriu. Como é que está o nome da imagem lá no seu arquivo original? Eu vou olhar o código fonte aqui da sua página. Eu vou olhar o código fonte. Aqui ele está esperando, dentro do Assets, uma subpasta chamada imagem. Dentro deles, uma subpasta chamada operadores. Continuar. Certo. Não, mas eu vou querer que você faça aí, eu tenho paciência. Você botou o que, Cláudia? Tá comigo aqui no bolso. Webson, você fez uma sequência de pastas muito longa aqui, viu? Eu entendi que dentro do Assets contém uma pasta imagens. Mas não precisa ter uma pasta operadores, porque a sua pasta Assets, ela já está dentro da pasta operadores. Então esse Assets, ele já se refere a operadores. Não teria sentido, dentro da pasta imagens, você botar uma subpasta operadores. Entendeu? Entendi. Então nesse caso por isso que eu não tá abrindo. Então eu tenho o Assets. Não, calma, vamos devagar. Não, eu botei operador no caso. Operadores. O Assets é a pasta dos seus recursos, de coisas que você vai usar na sua página. Dentro dos recursos, você quis separar as imagens. Então você criou uma pasta imagem. Beleza, tranquilo. Dentro da parte imagem... Alô? Não abriu agora, deu certo. Beleza, então vamos embora. Bom, como eles abriram... Sim, teve uma pessoa aí que não terminou ainda. Quem foi? Teve uma pessoa aí que não, o computador caiu e não concluiu. Quem foi? No começo da aula tinha uma pessoa... Tá faltando gente aqui. Luiz, né? Hã? Acho que foi Luiz, né? Luiz tá aqui. Luiz, o seu deu certo, Luiz? Deu certo, tô aqui. Beleza, o do Edson deu certo, Admilson. O seu já deu certo, Admilson? Admilson. Murilo, deu certo o seu, não foi? Admilson, o seu, Admilson? Eu acabei
acabei falando com o tempo que a internet ela deu uma variada aqui. Aí, entender. A gente parou, eu acho que parou. Parou naquela sua imagem que apareceu na sua tela, bem grandona. Ah, então não perdi nada. Não, perdeu nada. Edmilson, o seu Edmilson, como é que tá? Edmilson? Edmilson, tá sem áudio? Responda aqui no chat, cara. Ele tinha respondido, estava sem áudio já tem uns 15 minutos. Será que está continuando ainda? Não, o seu tá com áudio, o Epson. Eu tô esperando o Edmilson aí responder. Não, é dele mesmo que eu tô falando, que ele mandou uma mensagem. Ele destravou tudo. Ei, Edmilson, mas cara, a aula não teve nada hoje, cara. A aula que era para começar 7h30, já são 9h30. De tudo que a gente viu hoje, é uma linha, cara. Tudo. Então, dá para você reiniciar aí e continuar normal. Se tivesse muito conteúdo, não. Mas tudo que foi visto hoje em 1 hora, porque caiu o computador, meu computador deu pau, foi meia hora para reiniciar. Mas tudo que nós temos hoje aqui é essa linha. IMG, SRC, acesso operador PNG. Coloque aí, Edmilson, para a gente poder continuar dentro do seu index. Alô? Certo. Mas a pergunta, Edmilson. Foi o que caiu, mas pode continuar. Certo. Ô Edmilson, qual o teu número? Então bora lá. Vamos continuar. Bom, como ficou grande demais, nós sabemos que Tô ouvindo, tudo tá ouvindo, que a cara? gente... Alô? Vamos lá. Como ficou muito grande, nós sabemos que tudo que nós queremos ajeitar tem que ser via CSS. CSS que ajeita o design das coisas. Então, nós vamos abrir o CSS que esse arquivo index está abrindo. Observe que na nossa pasta nós temos 2 CSS. Um arquivo chamado estilo CSS e um arquivo chamado estilo form.css. Em qual desses dois nós vamos mexer? Quem me responde? No estilo CSS, é o da página index. Pronto, exatamente. O nosso form está usando esse estilo form CSS. A nossa página index está usando esse. Muito bem, Webson. Então vamos editar ele aqui. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar, veja bem, esse estilo é cheio desses seletores aqui de estilo criados por a gente. Esse nome botão vermelho foi nós que criamos. Então nós vamos criar um no final chamado foto inicial ou foto chama de foto index. Foto index é a foto que vai estar lá no index, lá em cima, tá? Na abertura do index. Pode ser qualquer nome que você quiser. Então, tudo que eu vou fazer aqui, nesse foto index, é dizer, que a largura da foto, da imagem, o width, eu vou botar aqui, por exemplo, vou botar 100 pixels, 100 pixels, tá? A largura da imagem é 100 pixels e a altura, como eu não sei qual é o formato da imagem lá, para ele manter a mesma proporção, eu vou dizer que a altura, o rate é alto, é automático. A largura eu defini, eu quero que seja fixo em 100. E a altura, ele pega automaticamente, calcule pela imagem, para que ele tenha altura proporcional à imagem original, sendo na largura 100 pixels. Se eu botasse aqui, era 100 por 300, pode ser que a imagem lá não tenha exatamente essa mesma proporção. Então, eu digo que a largura que eu quero é essa, mas a altura é automaticamente. Ele vai calcular automaticamente a altura. Então, eu criei esse seletor de arquivos,
foto, olhe bem as letras aqui, esse I tá maiúsculo, foto index, tá? Então, é isso aqui que eu vou usar lá, no nosso HTML. Então, eu vou lá para o HTML agora, para o index, e aqui na imagem, para me informar aqui, como um estilo CSS que eu criei para cá, como é que eu vou botar aqui? Que comando eu boto aqui dentro? O class. Parabéns, Vai criar uma cara. classe. Parabéns, classe igual. Qual a classe aqui que eu vou botar aqui? Foto index. Beleza, Photo Index, só isso mesmo. Essa imagem é da classe Photo Index. E a imagem original, a origem dela é aqui, nessa parte, essa imagem aqui. Salva tudo. Vamos atualizar aqui. Ó, isso aqui é aquela bronca do servidor. Eu vou apagar aqui os caches. E vou chamar de novo, atualizar de novo. Pronto. Oxi. A imagem... eu chamei, foi... Ah, veio pro login, tá certo. Porque eu apaguei o cache, veio pro login, tem razão. Pronto. Aqui a imagem já ficou bonitinha, já tá menorzinha aí no canto. Eu vou diminuir ela mais um pouquinho ainda. Vou diminuir ela pela metade. Lá no CSS, que eu tinha botado 100, vou botar 50. 50 pixels. Salvei. Mandar atualizar aqui, ver se ele atualiza. Atualizou, beleza. Pronto. Cadastro de operadores. Então, eu já consigo colocar imagens na tela com o comando imgsrc, tá? Que é o comando que permite colocar a imagem na tela. Agora nós vamos aprender nesse cadastro aqui, a gente conseguir gravar uma imagem. E essa imagem a gente vai gravar no servidor e quando a gente abrir ele está lá presente, tá? Bom, nos bancos de dados MySQL é possível que nós é permitido que a gente consiga criar um campo que ele possa conter uma imagem. No banco de dados MySQL, assim como na maioria dos bancos de dados, existe um campo do tipo belob. Nós não vamos usar. Eu estou falando disso aqui só a nível de conhecimento, tá? Quando a gente vai definir os campos, na criação da tabela, create table, o nome da tabela. Eu vou pular aqui o index, viu? Nome varchar. Vou pular o ID, só para poder não atrasar aqui. Varchar 60. O nome, 60 caracteres. Se eu quiser botar a foto da pessoa, é possível fazer assim, ó, foto belob. Belob, aliás. Esse campo do tipo belob é um campo que permite colocar imagens dentro dele. É um campo que não tem tamanho definido. O tamanho que for a imagem ele vai inserir lá no banco de dados. Na verdade, ele cria um arquivo internamente separado para colocar as imagens. Só que não é aconselhável colocar imagens dentro de tabela de banco de dados. Isso gera um enchimento muito grande na tabela e como a tabela cresce demais para caber essas imagens, atrapalha um pouco nas pesquisas dos dados, quando os dados vão ser lidos. Gera mais lentidão no acesso à tabela. Então, não é aconselhável a gente usar um campo da tabela para gravar uma imagem. Então, já que eu não posso gravar no campo da tabela, como é que eu vou gravar a imagem da pessoa, do cliente? A gente cria uma... Pode falar. No caso, coloca os dados da imagem quando o banco for consultar, vai estar no código. Nós vamos colocar na tabela o nome do arquivo que vai ser gravado em uma pasta. E nós vamos gravar nossas imagens em uma pasta do servidor, não no banco de dados, não na tabela. Na tabela, nós vamos ter um campo chamado, por exemplo, foto, do tipo varchar, de um tamanho grande que caiba o nome das imagens. Vou botar aqui 100.
do tipo achar, e nesse campo a gente vai armazenar o nome do arquivo que está sendo gravado, ou o nome do arquivo que contém a foto. E o arquivo mesmo, a gente vai colocar numa pasta. Isso aqui é muito parecido com o que nós fizemos agora com a imagem de operadores. A imagem dos operadores, no meu servidor, ele está na pasta Assets, está bem aqui, ó, operador PNG. E no meu HTML, eu me refiro na pasta Assets, o arquivo operador PNG. Então, é essa informação, qual é o nome do arquivo e onde ele está, que a gente vai guardar nesse campo da tabela, no campo foto. O campo foto vai conter o nome do arquivo. Nem a pasta precisa conter, porque a gente já sabe em que pasta está, porque quem criou o programa fomos nós. Nós sabemos que pasta está o arquivo. A gente precisa só armazenar no banco de dados o nome do arquivo que vai ser enviado. Então, na tabela, nós vamos ter que ter um campo a mais chamado foto e esse campo deve ter um nome grande, tá? Por exemplo, 100 caracteres, tá certo? Porque as fotos, elas terão um nome bem extenso. Na hora de gravar eu vou já explicar o porquê, tá? Talvez 100 não seja preciso não, mas é preciso ser um tamanho grande. Então por isso que eu botei 100 aqui. Bom, como a nossa tabela precisa ter um campo chamado foto, onde eu vou armazenar o nome das fotos que serão enviadas, tá? Então nós temos que fazer alteração na nossa tabela. Vamos lá para o EIDSQL, tá? Quem vai usar cadastro de clientes vai fazer essa alteração na tabela clientes. Quem vai usar cadastro de operadores vai fazer essa alteração na tabela de operadores. Bom, se eu vier aqui na de operadores e disser describe operadores, eu estou mandando ele descrever a estrutura da tabela. Eu estou mandando ele me dizer quais são os campos que compõem essa tabela. Vou executar aqui esse comando. E ele me deu aqui ID, e-mail, nome conhecido por celular e senha. Então, não tem um campo chamado foto. A tabela já existe. Eu não vou criar uma tabela nova. Mas eu quero criar um campo a mais aí dentro. Como é que é feito isso? Para você alterar a estrutura de uma tabela, para você mudar a estrutura de uma tabela que já existe, você vai usar o comando AlterTab. Esse comando AlterTab é o comando que permite alterar a estrutura de uma tabela. O que é alterar a estrutura? Alterar a estrutura é mudar o nome desse campo, que o nome do campo era... Peraí, pronto. O nome do campo era e-mail, você pode querer mudar o nome do campo. Você pode querer excluir o campo celular, que não lhe interessa mais esse campo na tabela. Ou você pode querer incluir um campo novo, tá? Então, o comando para fazer isso aí é o comando AlterTab. Então, como é que funciona esse comando? Você bota AlterTab, vou alterar a tabela. Bota o nome da tabela que você vai alterar. E você vai dizer o que você quer fazer na tabela. Qual é a alteração que você vai fazer? No nosso caso, a gente vai incluir uma coluna a mais. A gente vai incluir mais um campo na tabela. Para incluir um campo, o comando é addColumn, que é adicione uma coluna. Tá? As tabelas, os campos, são como colunas, na verdade, de uma planilha. Ó. Atualizar. As tabelas, os campos, são como colunas. Eu vou clicar aqui na de clientes, tá? São como colunas.
essa coluna dos nomes, essa coluna dos CEPs, essa é a coluna dos logradores, é como uma tabela. É como uma planilha, desculpa, é como uma planilha. Essa coluna é logrador o nome, essa coluna é logrador o número. Então, os campos são colunas da tabela. Por isso que no comando de alterar a tabela para adicionar um novo campo é add column, tá? Aí, bem aqui após isso, você vai escrever a definição da nova coluna do jeito que você descreveu as colunas quando você estava criando a tabela. Você vai dizer o nome e alguma informação a mais. Então, por exemplo, a coluna é foto e ela é do tipo varchar. Vou botar aqui 100 caracteres. Pronto. Altere a tabela operadores. Quem estiver fazendo a de clientes, alter tab clientes, adicionando a coluna foto, vou achar 100. Então, isso aqui permite alterar a coluna, incluindo um campo a mais nela que não existia. Então, eu vou esperar todo mundo incluir esse campo na sua tabela, para que a gente possa dar continuidade. Vou logo incluir na minha. Esse tipo de coisa a gente não tem que decorar, porque a gente faz muito pouco. Normalmente a gente analisa bem direitinho como é que a gente vai criar a tabela e a gente dá um create table já com todos os campos que nos interessam. Raramente a gente usa um alter table para poder mudar a estrutura de uma tabela. Raramente. Como é uma coisa que raramente a gente usa, é como a gente não lembrar como é que se escreve o comando. Então, é nesse momento que você precisa, que você vem para, por exemplo, no chat GPT ou no Google e digita como incluir novo campo em uma tabela MySQL. Aí, o Google vai te dizer, você vai usar o comando alter table e com o parâmetro add column e vai dar um exemplo. Alter table, nome da tabela, add ou add column, tanto faz, se quiser ignorar o column ele aceita, o nome do campo e o tipo do campo, tá vendo? Então, não é uma coisa que você tem que decorar, você tem só que lembrar. Quando eu precisar disso, eu vou no Google e vou perguntar como é que eu altero na tabela incluindo o campo. Ele vem e me mostra. Pode falar, amiguinho. Estão me ouvindo? Tô assim. Beleza. Sim, Então, sim. beleza. Voltando aqui. Pronto. Então, eu já alterei. Se eu fizer agora describe operadores e mandar executar, você vai ver que na tabela operadores já tem um campo a mais. Já tem um campo foto onde eu posso armazenar o nome da foto que eu vou enviar. Bom, vamos agora aprender como eu faço para enviar uma foto através de um formulário. É um pouco chato, é meio complexo, porque são muitos comandos, mas é uma coisa que você também não precisa decorar, não precisa aprender. Porque como você vai usar pouquíssimas vezes, aí quando você precisar usar, você pega um que você já fez e olha lá qual a sequência de comandos que tem que usar. Eu criei para vocês um PDF e mandei aí para todos vocês. E esse PDF, ele tem a receita detalhadazinha. Envio de fotos. Tá no grupo aí esse PDF, viu? Eu vou vir para o começo aqui. E vou explicar todos os comandos que vão ser usados. E como eu disse, não há necessidade de você decorar. É necessidade de quando você precisar, você tem de pesquisar para lembrar o que você aprendeu hoje, tá? Bom, para enviar uma foto, tem que ser através de um formulário, não é isso? Para você enviar dados
sempre através do formulário. Para mim digitar nome, endereço, etc. e apertar no botão enviar, tudo é dentro de um form. Então, para enviar foto também é dentro de um form. Só que com um detalhe. O método obrigatoriamente tem que ser post. E já é o padrão que nós usamos. Nós nunca usamos o método get aqui. Já é o comum que a gente usa. Mas tem que incluir mais esse parâmetro na linha do form, na definição do form. Tem que incluir esse parâmetro EncType igual multipart barra form traço data. Então vamos lá, vamos começar a fazer isso. Nós vamos usar a nossa tabela, o nosso form da nossa tabela aqui. Eu vou clicar aqui em novo operador, tá? Nessa tela aqui é que eu vou botar a opção de enviar a foto, tá? Então, eu vou abrir o meu form. Quem estiver usando o de clientes, abre o form de clientes. Vou abrir o meu aqui agora. Fechei esse index aqui, e esse estilo que eu não estou usando agora. E vou abrir o meu formulário. Pronto, abri o formulário. Nós sabemos que essa parte aqui do PHP é que ele recebe os dados do formulário para gravar, para incluir, para excluir, não é isso? Terminado o PHP aqui, terminado bem aqui o PHP, começa o HTML, que é o que desenha o formulário. Bom, essa nossa tag form é que envia os dados desse nosso formulário atual. Como esse formulário também vai enviar uma foto, o que é que eu tenho que mudar aqui nessa tag form? O destino. Não, o destino não. O que eu tenho que mudar na tag form foi o que eu expliquei agora. Não, foi o que eu expliquei agora há pouco a vocês, há poucos instantes, de que quando for enviar form, quando for enviar imagem, na tag form tem que conter mais esse comando aqui, mais esse parâmetro. Acabei de dizer isso a vocês. O nosso form não tem isso aqui, esse EncType igual multipart barra form traço data, tá? Nosso form não tem isso lá. Veja o nosso form, que ele tem form, tem o parâmetro action, que é para onde os dados serão enviados, e tem o parâmetro método, qual é o método que será usado. Só que se eu vou enviar também um arquivo para o servidor, eu tenho a obrigação de incluir mais um parâmetro aqui, que é esse parâmetro EncType aqui, igual, pronto, EncType igual multipart traço form traço data. EncType igual multipart traço form barra form traço data. Só confirmando aqui o nome se está tudo certinho. EncType é igual multipart tudo minúsculo, barra form traço data, Então, nós incluímos. Eita, eu apaguei o meu parâmetro método aqui sem querer, ó. Meu teclado não estava insert. Droga. Eita. Pronto. Nosso form agora passa a ter 3 parâmetros. Entenderam isso aqui, não entenderam? Entendi. Sim. Pronto, beleza. É só uma obrigação a mais. É só um parâmetro a mais que é obrigado a ter no form, somente porque eu vou enviar a imagem. Beleza.
Bom, agora eu vou botar aqui, antes do e-mail, o comando para enviar a imagem. Vamos voltar para a nossa apostila? Nossa apostila diz aqui, a gente deve botar esse input aqui, o input type file. O input type file diz ao servidor que você vai enviar um arquivo. Aí ele cria um botão que permite você selecionar o arquivo a enviar, tá? Esse label, sabe o que é esse label aqui? Os labels são os nomes que ficam antes dos inputs. Nós já colocamos aqui os nomes manualmente, ó. A gente botou e-mail antes do input e ele jogou o input para baixo e mostrou e deixou a área para você digitar o e-mail. A gente botou aqui nome e ele deixou a área embaixo. Eu, na apostila, botei esse label só para ensinar. Se a gente não quiser botar o nome solto assim, o nome que vai aparecer antes da caixa do input, a gente faz assim, label, aí a gente bota for, e a gente diz de quem é esse label. Esse label que eu estou fazendo aqui vai ser do input que eu vou chamar de arquivo da foto. File foto. Aí eu defino o label e dou o nome do label. Otávio, Pode falar, amiguinho. como eu estava não respondendo aqui, esse que é todo o form. Tem como enviar ele para mim? Tinha, mas o teu form... vou enviar. Agora o teu form pode ter campos diferentes do meu, viu? Eu vou enviar o meu. Não, vai ter um branco, porque ele está colocando Ctrl Z aqui, ele não está voltando. Ele não está respondendo. Certo. Oxe, caramba. Pera aí, eu vou mandar agora, só um minuto, viu? Vou selecionar aqui tudo, copiar. E vou botar aqui mesmo no bate-papo, viu? No chat aqui da aula. Tá, obrigado. Pronto, só copiar esse aí completo e botar lá. E fazer as alterações dos campos, que seus campos são outros. Sua tabela pode estar com outro nome. Uhum. Agora, só te dizer uma coisa. É melhor você fazer essa alteração dessa aula agora lá no form dos clientes. Porque se você for trocar esse form aí, você perde, não presta atenção na aula. Aí vai ficar muito mais atrasado, cara. Não, eu vou salvar aqui esse código e vou continuar assistindo a aula. Não, mas continua a aula fazendo lá no form dos clientes. E aí, então, porque aqui eu estou no de operadores. Isso. Mas de operadores você perdeu. Tá com o meu aí. Hã? Então, eu vou para o outro agora. Vá lá pro form de clientes. Viu? Obrigado. Voltando aqui. Então, só lembrando, esse label é a mesma coisa de você escrever isso aqui. Só que quando você faz um label for, você diz para qual é o campo e você escreve a mensagem. É mais importante porque ele liga realmente o label ao campo. Essa palavra e-mail aqui está antes do input, mas ela não tem nenhuma ligação real com o campo input. E é esse label aqui, que é o título do campo, esse label realmente é o label do input para enviar a foto. Então vou botar esse input aqui que ainda não tem. Vamos lá. Input type é igual a Tá faltando um sinal de mais ou menos no label. Eita, mais ou menos. Aonde, cara?
Mas não, porque tá deixando o label lá atrás e cadê ali o label lá na frente? Dessa linha aí. Ó, esse label fechou aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Eu não vi. Ah, Desculpa. tá. Não, tranquilo. Ele fechou aqui, bem aqui, ó. É bacana esses editores de texto que eles mostram. Você clica aqui no label, ele mostra onde fechou e se tiver outra e ele mostra onde fechou a tag completa. Esse label encerrou aqui e fechou aqui no final, ó. Bom, esse input é do tipo file, tá? Ele é um input do tipo que envia arquivo, tá? E o name dele é igual file foto. Foi o nome que eu inventei para ele. Opa, aspa aqui é. Se começou duplo, tem que fechar duplo, certo? Então, veja que esse label é para o campo file foto. Esse label é desse campo aqui chamado file foto. Então, quando a gente vai dar nome nos formulários, o ideal mesmo é usar o comando label. O label você diz de qual campo é o label e bota o label aqui na frente. O label aqui aparece antes do campo. Bom, salvar isso aqui. Por enquanto eu não vou enviar nada, mas vou mostrar, quando eu atualizar aqui, que ele... Peraí, não é aqui não. Ué, operadores, é isso mesmo, foi o que houve aqui. Ah, estou no aluno 26. Volta aqui. De novo. É mesmo. Volta aqui, professor. Estoque. Operadores. Tá. Deu uma atrasada para abrir, viu? Pronto. Novo operador. Veja bem. Agora já está aqui. Selecione a foto, é o label. Eita, era para não ter feito um saltozinho de linha no final, ó. Aqui, depois do input, saltar duas linhas, como eu estou fazendo em todos. Olá, filhão. Quer será? Quero sim. Só dois, pelo menos, pronto. Pronto. Veja bem. O label foi selecione a foto. E, como eu disse, Eita, a bateria acabando, né? Logo. Deixa aqui esse notebook. Eu deixei o notebook aberto e a bateria está já zerando. Deixa eu suspender aqui para ver se ele aguenta. Bom, o input do tipo file, ele cria esse botão aqui, ó. Escolher o arquivo. Aí você clica aqui, vai selecionar o arquivo que você quer enviar e ele bota o nome do arquivo aqui do lado, tá? Antes de mais nada, eu quero ver se um de vocês vai acontecer isso. Não é para apertar e enviar nada ainda, viu? Só selecionar o arquivo. Vou mostrar o código Aqui. Beleza. Todo mundo já fez? Já. Boa. Webson, Tô terminando de ajeitar. beleza, tô esperando. Então, por enquanto, só houve duas novidades. Pode ir. No form tem que incluir esse comando, type. E o input é do tipo file, que é um input novo, que nós não temos mexido nele ainda. E o diferencial desse input é que ele cria um botão lá para você selecionar a foto. Uma pergunta que eu vou perguntar para fazer a vocês. Dessa minha tela,
Quando eu apertar o botão enviar, a foto vai com que nome para lá? Qual o campo que vai levar a foto para lá? Vai com que nome? Sempre que eu aperto o botão de enviar, os campos vão com esses nomes aqui. O e-mail vai com o nome e-mail. Esse conhecido como vai com o nome conhecido sublinha por. A senha vai com o nome senha. E a foto vai com o nome file foto. Porque o name é o que é enviado pelo formulário. E eu pergunto a vocês, lá no PHP, quem é que recebe esses dados desses campos? Esses campos do formulário, todos os campos do formulário, lá no PHP, quem é que recebe? O index recebe. Não. Bom, esse form, o form envia os dados para esse arquivo. No caso aqui é o arquivo form PHP. Mas eu estou perguntando assim, como é que o PHP recebe internamente esses campos aqui? Pelo método push. Ele recebe pelo método post, porque essa tag form está sendo do tipo post. Mas o que estava perguntando, a resposta era... Pode falar. No caso, você está falando no caso da imagem, está recebendo pelo endereço da imagem, não a imagem no banco de dados completa. Não, calma. Eu não estou perguntando nada sobre imagem, eu estou perguntando sobre os dados de um formulário. Quando são enviados, como é que eles são recebidos lá pelo PHP? Lá onde os dados chegam, como é que eles são recebidos? Não estou falando nada de imagem. Os dados de um formulário. Esse formulário aqui que está aqui na sua tela, quais são os dados dele? Ainda não. Ô Edson, esse formulário que está aqui na sua frente aqui, que eu estou mostrando, quais são os dados dele? Formulário. Luiz, esse formulário que está aqui na sua frente, quais são os dados dele, Luiz? Seria o e-mail, o nome conhecido como... Sem dúvida, perfeito. O Edson, o formulário, cara, é isso aqui que está na frente. Nós já fizemos um bocado, Edson. É a tela de digitação dentro da Tagform, cara. A Tagform é que monta um formulário. Isso aqui é um formulário, rapaz. Isso aqui é um formulário. Esse formulário... Pronto. Esse formulário... Ele é... E esse form aqui. Então, quando eu disse, o formulário que está na sua frente, isso aqui que está na sua frente não é um formulário? Não é isso? Uhum. Esse formulário, quais são os dados que ele envia, Webson? O e-mail, nome conhecido, celular, senha. Perfeito. Ele envia esses campos aqui, um por um, tá? Claro. Eu estava focando na linha de cima aí do form, pensando que era alguma pergunta relacionada a esse inquietante desse novo aí assunto. Certo. Bom, então nós sabemos que o formulário envia dados para lá e os dados são esses campos, tá? Agora a próxima pergunta. Quem é que recebe esses campos lá no PHP? Quando esses campos são enviados, quem é que recebe eles lá? Quem tenta responder isso? A tabela do William. Do MSQL. Não. Tabela do SQL, o teu programa manda gravar lá. Mas no PHP, quem é que recebe esses dados? Quem recebe esses dados, gente, são as super variáveis $post. São as variáveis $post que recebe todos esses dados. Existe uma que eles chamam de super variável, chamada $post,
que recebe todos os campos do formulário. Quando esse formulário for enviado, lá no PHP, eu vou riscar aqui em cima, não é para estar aqui em cima não, é só para lembrar. Eu vou lá no PHP, eu tenho essa super variável $post com o e-mail, contendo o e-mail que foi enviado. Esse $post recebe o e-mail, ela passa a conter o e-mail que foi enviado. Eu vou ter essa variável super $post, nome, contendo o nome que foi enviado. Eu vou ter a super $post, conhecido por, contendo esse campo aqui, conhecido por, que foi enviado. Então, para cada input que foi enviado no formulário, vai existir o $post com esse input, contendo o dado que foi enviado. Então, quem recebe os dados, lá no PHP, quando o form do HTML envia um formulário, quem recebe os dados no PHP é a variável $post, ela que contém todos os dados que foram enviados. Lembraram disso agora? Sim. Pronto, porque no nosso programa aqui, você veja lá em cima, que eu disse, pega os demais campos enviados pelo formulário. Pega os campos enviados pelo formulário. Os campos enviados pelo formulário estão nesses $post aqui. Existe um $post desse para cada campo que foi enviado para o formulário. É esse $post que recebe os dados do formulário. E eu estou pegando ele e guardando numa variável do mesmo nome, já que é do mesmo conteúdo, né? Já que eu estou guardando o que veio do formulário e-mail, que está nessa variável $post, estou guardando a variável e-mail. Estou pegando o $post nome, guardando na variável nome. Estou pegando o $post conhecido por, guardando na variável conhecido por. Aqui, olha o que é que diz aqui. Pega os campos enviados pelo formulário. Eu pego nessas variáveis aqui, guardo nessas variáveis. Onde é que eles estavam? Eles estavam no $post. Porque quem recebe os dados que vem do formulário é o $post. Aí eu vou dizer uma coisa a vocês. Vou fazer uma pergunta a vocês. Vou pular 3 linhas aqui, só para... Eu vou apagar, só para fazer a pergunta. O $get recebe os dados enviados de onde? Ninguém lembrou, né? Bom, o $get, gente, ele recebe os dados enviados da URL do navegador. A URL do navegador, quando tem dados nela, quem recebe os dados é o $get. Então, se a URL do navegador for assim, vou botar aqui a URL aqui. Se aqui em vez de form PHP tiver form PHP interrogação id igual a 10 e nome é igual a Pedro e idade é igual a 22. Os dados que são enviados através da URL do navegador, que estão aqui no próprio link, quem recebe eles é o $get. E os dados que são enviados através de um formulário, de um form, quem recebe eles é o $post. Tá certo? Só para relembrar aqui a pergunta, o $get recebe os dados enviados por quem? Da URL. Da URL, excelente. O $get... Isso, muito bem. O $get recebe os dados que vêm pela URL. E o $post recebe os dados que vêm de onde? E o variável. Não, Da variável você diz assim, o $post recebe os dados que vêm do formulário,
certo? Do formulário, né? Do form. Do form, pronto. O dólar post recebe os dados que vêm do form. O dólar get recebe os dados que vêm da URL e o dólar post recebe os dados que vêm do form. Beleza. Bom, voltando aqui. O nosso formulário, ele tem um campo do tipo diferente chamado file. E eu fiz questão de relembrar de que todos esses dados que são enviados para o formulário, o PHP recebe através do dólar post, tá? No entanto, o input do tipo file não é recebido por dólar post. Esse input aqui, o nome dele não é file foto, o nome que eu dei para ele aqui não foi file foto, não foi? O nome do input, tá? O name. O name pode ser qualquer nome que eu quiser, tá? O tipo não, o tipo é tipo file. Mas o nome é o nome que eu quiser. Eu chamei de file foto, o nome desse input. Como esse input é o input do formulário, pressupõe que ele chegaria aqui em cima com dólar post. Pressupõe que eu teria, por exemplo, dólar file foto. Eu vou pegar o nome da foto enviada do dólar post file foto, que é o nome do campo lá, tá? Então, seguindo o mesmo padrão, o dólar post também receberia lá do formulário o nome da foto que foi enviada, tá? Mas, no caso de um campo do tipo file, não é assim. Vamos voltar lá para a apostila. Bom, no HTML, o form tem que conter mais um parâmetro, type, e o input tem que ser do tipo file. O nome, o name, você dá o nome que você quiser, mas o input é do tipo file, tá? Beleza. Agora vamos para o PHP recebendo os dados do formulário. Envio de foto, PHP recebendo o formulário, parte 1. Parte 1, porque são 4 páginas aqui para poder conter todo o conteúdo. Bom, quando você envia um arquivo dentro de um formulário, quem recebe os dados desse arquivo no PHP não é o dólar post, é o dólar files. Unicamente os arquivos que são enviados pelo formulário vêm para dólar files. Os demais inputs são recebidos por dólar post. Estão entendendo aqui, não estão entendendo que as imagens vêm para dólar files? Beleza, então vamos lá. No PHP, o que é que a gente faz? Aqui está a receita completinha, viu? A gente primeiro testa se o formulário enviou um nome de um arquivo para fazer o upload. Então a gente testa se $files, o nome do campo lá, que eu chamei de file foto, e dentro dessa mesma chave name, ou seja, se o nome do campo é diferente de vazio, aí ele vai entrar aqui para receber a foto. Porque se o nome do campo é igual a vazio, não veio foto nenhuma. Então o primeiro teste é se o files, que é quem recebe os dados da foto enviada. Se o file desse file foto, por que file foto? File foto foi o nome que eu dei ao formulário. Aqui, se o nome do formulário fosse, em vez de file foto, se o nome do campo file eu chamasse aqui de tel, ele está me enviando uma foto num campo chamado tel. Então, aqui eu faria se $files tel name é igual a em branco, se $files tel, que é o nome do campo lá eu chamei de tel, name é diferente de branco, ele entra para receber a foto. Essa primeira linha aqui vocês entenderam, não entenderam?
Sim. Sim. Beleza, então aqui ele só testa se o nome não veio em branco. E esse teste, lá no final tem um else. Aí ele diz, caso contrário, ou seja, se o nome veio em branco, no else lá ele vai botar, a foto não foi enviada, o arquivo não continha nome. Bom, então o primeiro teste. Teste se o formulário enviou o nome de um arquivo para fazer o upload. Aí, esse teste. Se $files, o nome do campo, name é diferente de branco. Branco, gente, é só abrir aspas dupla e fechar aspas dupla. Ou abrir aspas simples e fechar aspas simples. Viu? É só abrir e fechar, não tendo nada dentro é que está em branco, certo? Então é diferente de branco. Essa questão do branco aí é assim, ó. Se eu tiver uma string, $nome é igual Ana. Aqui tá Ana, não é isso? Aí, eu vou apagar as letras, ó. Vou apagar só a letra de dentro. 1, 2, 3. Ficou só as aspas, porque dentro tá vazio, não tem nada dentro. Entendeu? Não entendeu que isso aqui é branco? Quando eu falo, se não contém nada, se tá em branco. Entenderam isso, né? Sim. Sim. Então, voltando lá. Voltando na apostila. Se $files da imagem enviada, o name é diferente de branco, diferente de vazio, aí o próximo passo é confirmar se o upload foi realizado com sucesso. Como é que confirma? Confirma de duas maneiras. Primeiro você fala se existe a variável $files da foto, ou seja, se realmente foi enviado esse campo com esse nome lá, ou o $file da foto na informação error é diferente de upload error ok. Porque assim, quando esse arquivo, esse input do tipo file é enviado, quando o input normal é enviado, nós temos um $post para aquele input. Por exemplo, o input nome, o input endereço. Quando um input normal do tipo text é enviado, o PHP passa a ter um $post que recebe o campo lá que foi enviado. No caso, esse $post recebeu esse campo endereço. Quando um arquivo de imagem, um arquivo do type, quando o input do type file é enviado, nós temos um $files que recebe esse input e aqui eu boto o nome do input. O nome que eu dei lá é o input, tá certo? Então, é igual esse outro aqui que eu fiz, $post endereço, recebeu o input do tipo texto, cujo name é endereço. Input file, tel, recebeu o input do type file, cujo name é tel. O nosso que a gente está fazendo de exemplo, a gente chamou de file foto. Tá? A variável $file, ela tem umas características a mais que a $post não tem. Ela tem uma segunda informação aqui dentro dela. Por exemplo, name contém o nome original da foto enviada, tá? Ela contém informação aqui dentro chamada erro. Essa informação erro, tá vendo aqui erro? Tá. Se ela contiver isso aqui, é porque não deu erro nenhum. Quando não dá erro nenhum, isso aqui vai ser igual a... Vou abrir entre... É um string aqui, viu? Quando não vem erro nenhum, a $file foto erro vai conter upload erro ok. No upload, com relação a erro, deu tudo ok.
Então, quando esse $file, o parâmetro erro, a informação errou, contém o payload erro key, é porque ele conseguiu enviar, fazer o upload do arquivo sem nenhum erro. Então, se eu testar assim, ó, vocês lembram que isso aqui é igual, compara-se uma coisa igual a outra. E se eu botar exclamação igual, quer dizer diferente, tá? Então, se o $file do input enviado da foto, a informação erro, é diferente de upload erro key, é porque houve um erro, tá? Porque se o erro não for o upload de erro ok, é porque deu algo errado. Porque se for igual ao upload erro ok, é porque deu tudo certo, viu? Quando o arquivo é enviado, esse parâmetro erro recebe essa palavrinha, tá? E ela só recebe essa palavrinha upload erro ok quando deu certo o envio. Por isso, esse teste é assim, ó. Opa, lá na apostila. Se i7, né, que é se a variável do $file existe, i7 quer dizer se existe. Então, se essa variável não existe, tá vendo a exclamação aqui na frente? Exclamação é negativa. Se não existe essa variável file foto, ou a variável file foto erro não contém erro ok, é porque deu um erro. Aí você diz erro no upload da foto. Então isso confirma se o upload foi realizado ou não. Se não for realizado, ele dá esse erro aqui, tá? Essas coisas não é necessário decorar. Essa receita está aqui, você usa quantas vezes quiser. Claro, você vai mudar aqui, é o nome do campo. Botar o mesmo nome do campo que você botou lá no input, o name lá, certo? Beleza, continuando. Na apostila. Então, se der erro, ele vai dar essa mensagem de erro. Aí, continuando. Agora, a gente vai definir quais são os formatos que são permitidos das fotos enviadas para que a gente não receba arquivo que não seja foto. O cara não apertar no arquivo TXT e mandar um TXT no lugar da foto. O cara não apertar no arquivo PHP e mandar um PHP no lugar da foto. A gente faz assim. A gente cria uma variável formatos aceitos e a gente bota, é uma matriz, tá vendo? E a gente bota, separados por vírgula, os tipos de imagem que a gente vai aceitar. Eu defini os 4 tipos padrão de imagem: JPG, JPEG, PNG e GIF. Vocês sabem de cor que desde quando foi criado o primeiro sistema operacional, que se chamava CP/M, isso aqui tem 40 anos, se criou uma convenção de que o nome dos arquivos, eles, após o nome do arquivo, as 3 letrinhas final, após o último ponto, as 3 letrinhas finais indicam que tipo de arquivo é esse, tá? Por exemplo, o arquivo .php, o arquivo com essa extensão, essas 3 letrinhas finais a gente chama de extensão. O arquivo com extensão PHP é um programa de PHP, é um programa contendo códigos PHP. O arquivo HTML é um arquivo contendo um código HTML. O arquivo HTML também é um arquivo contendo um código de HTML. O arquivo JPG normalmente é um arquivo de imagem. O nome do arquivo pode ter mais pontos. Nome, ponto, do, ponto, arquivo, ponto, JPG. Mas é após o último ponto, as letras finais depois do último ponto, é que a gente reconhece como a extensão do arquivo. E a extensão do arquivo serve para nos dar uma dica de que tipo de arquivo é esse. O arquivo JPG é um arquivo de imagem.
Então, no nosso código aqui, nós vamos definir numa variável, essa variável vai conter JPG, JPEG, PNG, GIF, essas 4 informações dos tipos de arquivos que serão aceitos. Agora a gente vem e pega o nome da foto que veio lá do formulário. A gente cria uma variável chamada nome original e pega do $file, porque o $file é que recebe a foto do formulário. A gente pega do $file desse input o name. Então aqui a gente pegou o nome da foto que veio lá originalmente. Agora a gente pega a extensão do nome do arquivo, as letrinhas que tem após o ponto final. Essas letrinhas aqui do final. Agora a gente vai pegar essas letrinhas do final para saber que tipo de arquivo veio de lá. Como é que a gente pega isso? A gente pega isso assim. A gente cria uma variável que eu chamei de este, que é de extensão, que é as 3 letras finais, tá? E a gente pega o PET-info, que é um comando PHP, do nome original, que nós já pegamos aqui em cima, ó, nós pegamos o nome original, e a gente bota esse parâmetro PET-info extension, que é um parâmetro que diz que ele vai pegar as 3 letras finais. E a gente pega isso aí e joga para minúsculo, mesmo que ele tenha letras maiúsculas. strToLower. Então, essa linha completa, que não precisa você decorar, que sempre que você quiser, você vai vir buscar aqui na receita, ela pega no arquivo que foi enviado as letras finais após o último ponto. Ela pega a extensão do arquivo. E já com extensão na mão, eu vou verificar se essa extensão se encontra nas que são de formato aceito. Nessas aqui, ó, eu não criei uma variável formatos aceitos. Aí agora eu vou verificar se ela se encontra nos formatos aceitos. Eu testo se em array. Eu vou explicar o que é essa função em array. No PHP tem uma função chamada inArray, que ela diz o seguinte: dado a procurar onde será, dado a procurar onde será procurado. Essa função pega esse dado e olha se tem dentro desse array, dessa matriz array. Uma matriz array, gente, nessa variável array. Uma variável array, gente, é diferente de uma variável convencional porque ela tem mais de um dado. Por exemplo, $nome Pedro, ela contém só um dado. Mas $nome Pedro, José, Maria, Clara, é um array, é uma variável matriz. A variável matriz, ela contém diversos dados, tá? E esse comando inArray, as variáveis de matriz na informática se chamam array. E esse array, ele testa se esse dado que eu vou procurar existe dentro desse array. Então eu vou botar aqui só um exemplo. Se João existe